Boa tarde, professora. Então, vamos ao texto. O texto que eu escolhi foi o Conto de Fadas da Oralidade à Literatura Infantil. No início, o texto ele aborda a importância do narrador, né? Que a gente sabe que a narrativa é uma prática que se perpetuou ao longo dos séculos, né? Tudo isso começou através da narrativa. Essa literatura hoje que aponta a essa literatura escrita partiu da literatura oral para os registros, né? Na verdade, o papel do narrador ele é de fundamental importância, né? E essa importância se dá exatamente por duas características: o tempo e a experiência, que ao longo do tempo, no passado dos séculos, ela vem se aprimorando cada vez mais. Na verdade, esse objetivo maior desse narrador é chamar a atenção desses ouvintes, sejam através da narração escrita ou narração oral, e para isso ele utiliza-se desse tempo e dessa experiência de narração que vai acumulando ao longo desses tempos. Ele diz o seguinte: de acordo com Benjamin, ele afirma que narrar é como tecer um manto, né? Exatamente o que fazia Penélope à espera de Ulisses. Ela tecia o tapete durante o dia e à noite ela desfazia tudo que ela tecia de fato. Onde com isso a gente prova realmente que o tempo era o tempo dela esperar o retorno dele. E esse tempo, à medida em que ela ia tecendo aquele manto, à medida que essas narrações elas vão se apoderando de outros recursos da imaginação, da capacidade, da oralidade desse ser, ela vai tomando formas mais distintas de se aproximar ao máximo desse universo de quem está escutando, de quem está lendo, né? No que concerne a essa narrativa para a criança em si, através dessas narrativas, né, seja de escrita ou visuais, a criança vai se apropriando de comportamentos, dos medos, das alegrias, das frustrações, e nada melhor do que isso, do que a literatura infantil para colocar essa criança dentro desse universo. E aí é onde entra esses exemplos dessas narrativas, né, que entra no mundo do maravilhoso, né, que retratam exatamente a realidade, configurações folclóricas do momento, né, tá aí as lendas para contar, tá aí os grandes representantes dessas fábulas, desses contos na literatura que retrata o romantismo da época, né, representada por Charles Perrault, pelos irmãos Grimm, e por Hans Andersen. Então, o que acontece? Essa literatura foi o principal veículo de transmissão desses valores ao longo do tempo. Era muito comum, por volta do século XVII, século XVIII, eles criarem essas narrativas num ambiente onde eles se apropriavam de todo um cenário, eles criavam toda uma estrutura para narrar um acontecimento, né? Para narrar alguma coisa, né? E nessa narrativa, normalmente eles se iam, não sei se inconsciente ou conscientemente, ele ia repassando os valores, os costumes da época, né? Os créditos que se atribuía a determinadas coisas. Isso realmente, são literaturas que até hoje elas permanecem vivas no coração da gente. Você vê no passar desse tempo, de gerações em gerações, quem não escutou a história de Chapeuzinho Vermelho, de Cinderela, a história dos Três Porquinhos, são histórias, são contos que realmente eles vão, a vida inteira eles são modernos, né? Eles são atuais. Então, a partir do final do século XVII, a criança começa dentro desse universo literário, a criança começa a exercer um papel diferenciado no sentido de quê?
de que a criança é diferente do adulto. Ela tem desejos, ela tem fantasias, ela tem expressões, tudo de acordo com o mundo dela. Paralelamente, a burguesia se apropria de um empoderamento e a partir daí são criadas as escolas, né? A própria burguesia clama por uma pedagogia mais austera, uma pedagogia mais edificante, né? E esse acesso virá exatamente para essas crianças da classe burguesa, né? Então a escola ela vai moldando a criança em função daquela sociedade. Então tudo começa a adquirir um caráter mais específico no sentido de mais peculiar, né? Respeitando essas individualidades. O mundo surge a questão do mundo encantado, das bruxas, dos dragões, das princesas adormecidas, né? E tudo isso vai entrando nesse mundo infantil. É interessante ressaltar que nessa literatura dos contos de fada, né, desse irmãos Grimm, tem uma que a autora do texto ela dá ênfase, né, por ser uma história bem interessante. Chama-se A Esperta Filha do Camponês, né? E vale salientar uma coisa bem interessante nessa importância dessa narrativa para essa literatura infantil. Elas normalmente começam com Era Uma Vez. Então a criança ela tem muita facilidade de transportar-se para uma realidade, para um mundo imaginário completamente real. O que possa parecer para a gente uma fantasia, mas para elas é um mundo encantado, é uma realidade diferente daquela que ela vive. Então, a partir dessa história, o William Grimm, ele começa a contar a história de um camponês, né? Esse camponês, ele é preso, o rei prende, e ela, para conseguir mostrar a honestidade e a lealdade desse pai, o rei propõe que ela apareça nua, ela nem pode aparecer nua, nem pode aparecer vestida, nem pode aparecer na estrada, nem pode aparecer num carro, num cavalo, não pode aparecer esses atributos, ela não pode se encaixar nele. E aí ela, com a astúcia, ela se enrola numa rede de pescador, vem num burro, porque ela não poderia aparecer num cavalo, e aparece num lajedo, num barranco. Então o que acontece? Automaticamente o rei fica impressionado com a astúcia dela, né, dessa garota. E essa filha desse camponês, de fato, ela casa com o príncipe. No desenrolar da história, acontece outra situação na qual era disputa por um potro, por um pequeno animal, alguma coisa assim. E aí ele torna a prender uma pessoa, um homem, e ele durante esse tempo ele diz que vai sovar esse camponês. E o interessante é que esse camponês ele já sabe da bondade e da inteligência da princesa, da rainha, né, a mulher do rei. E aí ele recorre a ela para que ela dê uma solução para isso, né? Porque ele está preso, ele está sendo sovado. E aí o que acontece? Ela fala algo para ele, para que ele consiga se livrar. E de fato, diante disso, o rei começa a desconfiar de onde é que ele foi tão astuto e inteligente para encontrar aquela justificativa, né? E aí vale salientar que ela pediu muito para que ele não contasse, né? Ele não podia de forma alguma dizer ao rei que aquilo tinha sido ideia dela.
Daí, quando ele de tanto ser açoitado, de ser maltratado, ele confessa, né? Ele confessa que foi a rainha que o orientou. E aí causa aquele espanto no rei, né? Como é que a princesa foi capaz de fazer isso contra mim, né? Daí nessa discussão sobre isso, ele propõe a ela o seguinte: não, você vai ter que ir embora. E para você, a única coisa que você pode levar na sua partida é algo que você considere muito importante dentro do palácio. E aí ela vai, bota um remédio na bebida, ele toma, adormece e ela leva-o para o pobre casebre onde ela morava. E quando chega no casebre, lá ele está adormecido, ela leva-o nos braços e posteriormente ele acorda, e quando ele acorda, ele novamente se surpreende com a astúcia dela, né? A inteligência dela em realmente encontrar sempre uma justificativa plausível para as situações. Por fim, ele volta pro palácio com ela, se casa novamente e vivem felizes para sempre. Isso é uma coisa bem interessante, né, de notar nessa literatura infantil, que realmente hoje, se a gente for comparar ao que existe nas prateleiras, né, de livros, existem muitos livros, porém os livros já não tratam mais essa questão de valores, né, de costumes, né? É bem interessante a gente ver o quanto isso mudou ao longo do tempo, né, professora? Pronto, essa foi a interpretação do texto.